Vocês pediram muito e hoje eu trago mais uma lista com alguns dos melhores filmes de ação para vocês conhecerem ainda nesse ano. Então se já curtiu a ideia, não esquece de deixar o seu like. Bem-vindos ao Império, eu sou o Duque. Para abrir nossa lista com o pé na porta, eu já vou indicar Contra o Mundo, um filme de ação e suspense de 2024, disponível atualmente para aluguel na Prime Video e também na Apple TV. Aqui vamos acompanhar um garoto que ficou surdo e mudo após toda sua família ser assassinada brutalmente pela Hilda van der Koy, a matriarca de uma dinastia pós-apocalíptica. Mas ao contrário da sua família, ele consegue fugir para dentro de uma selva, onde ao longo dos anos ele foi treinado por um xamã misterioso para se tornar uma verdadeira máquina de matar, para finalmente um dia ir atrás da sua tão sonhada vingança. Todos vão assistir e torcer enquanto você morre. Este sou eu. Pra ser sincero, eu demorei um bom tempo pra dar uma chance pra esse filme, porém quando eu resolvi assistir, eu me surpreendi com a violência, a brutalidade e o tom de humor apresentado nessa trama, que querendo ou não, não é pra todo mundo, mas pra quem gostar da premissa ou do trailer, vai ser um baita passatempo, porque o filme tem lutas muito bem coreografadas, cenas de ação até que bem peculiares e uma narrativa muito peculiar. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse filme foi justamente a forma de como o protagonista narra essa história. Mesmo não sendo um filme 10/10, ele cumpre sua função em entregar uma história de ação frenética do começo ao fim, com um final bem peculiar, digamos assim. Você chegou ao seu destino final. Agora eu vou falar sobre um filme de ação que chegou há poucos meses e já é um dos meus favoritos. Guerra Sem Regras, um filme de ação e suspense de 2024, disponível atualmente na Prime Video. Aqui vamos seguir uma unidade secreta britânica que durante a Segunda Guerra foi enviada para uma missão extremamente perigosa para sabotar os nazistas, e mesmo com habilidades incomuns e membros ainda mais peculiares, eles juntos enfrentam perigos extremos enquanto alteram o curso da história. Controle alemão. Guerra Sem Regras, além de ser uma das minhas produções favoritas de 2024, também foi um dos filmes mais frenéticos de ação que eu tive a oportunidade de conhecer, o que no fim das contas acaba sendo só um ponto positivo no meio de vários, como um elenco majestoso que na minha percepção foi bem aproveitado, um diretor que sabe o que tá fazendo e um tom de humor próprio que, ao lado de todo o caos que rola nesse filme, acaba sendo uma mistura bem legal. Você e sua operação são imprudentes. E agora que chegamos na terceira recomendação, eu vou falar sobre um filme que simplesmente me surpreendeu, algo bem difícil ultimamente. Eu tô falando de Loucos por Justiça, um filme de ação e comédia de 2020, disponível na Prime Video e no Telecine. Dessa vez somos apresentados a história de um militar que retorna para casa após a morte trágica da sua esposa em um acidente de trem. Porém, enquanto ele enfrentava o luto ao lado da sua única filha, as coisas começam a mudar quando um excêntrico matemático que estava naquele acidente percebe que talvez tudo aquilo não tenha sido um simples acidente, e sim um assassinato planejado, do qual a sua esposa acabou sendo uma vítima aleatória. E claro que a partir dessa terrível descoberta, as coisas começam a ficar mais sombrias e violentas nessa história. Sem brincadeira alguma, antes de assistir esse filme, eu jurava que ele seria só mais um filme clichê de ação, justamente pela sua premissa clichê de vingança. Porém, depois de terminar esse filme, eu tava ansioso por uma continuação. Algo que talvez nunca aconteça, mas essa é a sensação que você tem quando você termina de assistir esse filme, que tem uma história que foge das expectativas, um elenco peculiar e um roteiro relativamente inteligente que brinca com vários assuntos, tornando a dinâmica ainda mais envolvente e ao mesmo tempo humorada. É aquele tipo de filme que você imagina uma coisa, mas acaba rolando tudo bem diferente do que você espera. Então se você curte filmes de ação surpreendentes, ou pelo menos com histórias diferentes e criativas, essa é uma dica bem legal. Mesmo que o protagonista tenha alguns diálogos que eu não tenha gostado muito, isso acaba sendo só um detalhezinho em meio a uma história fantástica e memorável.
Agora eu vou falar sobre a quarta recomendação, um filme que dividiu a opinião do público de modo geral, mas foi uma das produções que eu mais curti nos últimos anos. Eu tô falando de O Assassino, um filme de ação e drama de 2023, disponível na Netflix. Nessa história conhecemos um assassino profissional frio e calculista que acaba enfrentando uma enorme crise interna quando um trabalho acaba dando errado, o que acaba forçando ele a mergulhar em uma jornada violenta para lidar com as consequências de seu erro, em um submundo que não tolera falhas, muito menos pontas soltas. Eu tô pouco me... Sendo bem sincero, eu não tô nem aí se esse filme dividiu a opinião do público ou da crítica, porque eu curti pra caramba essa história, principalmente por ser um filme que retrata uma trama relativamente batida nos dias de hoje, mas ao contrário dos outros filmes, consegue apresentar uma história pé no chão, realista, com um protagonista meticuloso, uma história que realmente te imerge com muita facilidade e te entrega ali várias cenas memoráveis que eu simplesmente curti pra caramba. Não é um filme assim que vai agradar todo mundo, justamente pela forma de como a trama é apresentada. Porém, é um filme que, caso você tenha gostado do trailer, da premissa ou do que eu acabei de falar, você muito provavelmente também vai gostar do filme. Depois de indicar tanto filme solo, chegou a hora de falar sobre uma continuação de uma franquia lendária, Bad Boys Até o Fim, um filme de ação e comédia de 2024 disponível na Max. Nesse quarto filme da clássica franquia Bad Boys, vamos acompanhar a volta da dupla de detetives Mike e Marcos, que dessa vez enfrentam juntos um poderoso cartel de drogas que não ameaça apenas a cidade de Miami, mas também suas vidas. Tudo isso enquanto lidam com problemas familiares e imprevistos perigosos. Em 5, 4, Marcos 3... Como eu sempre faço aqui nesse canal, eu já vou colocar o dedo na ferida e ser realista com vocês. Bad Boys Até o Fim não é um filme perfeito, muito menos o melhor filme dessa franquia. Porém, todavia, entretanto, ele faz o básico muito bem feito. É o famoso arroz com feijão, com muita ação, perseguição, explosão e, claro, a volta de uma dupla dinâmica muito carismática que, querendo ou não, vem sendo uma grande referência nos últimos anos dentro dos filmes de ação. Claro que esse último filme aqui, os caras meio que se inspiraram demais em Velozes e Furiosos, mesmo assim eu gostei da dinâmica entre os personagens, os novos participantes, entre outros pequenos detalhes que acabam valorizando a trama de modo geral. Então meio que se você gostou do último Bad Boys, você também vai gostar pra caramba desse novo Bad Boys. Próxima dica deu o que falar quando eu indiquei ela pela primeira vez aqui no canal, mas ainda assim é um dos filmes mais insanos lançados esse ano. Eu tô falando de Furiosa, uma saga Mad Max, um filme de ação e aventura de 2024 disponível na Max. Dessa vez vamos acompanhar uma trama que mergulha na história de origem da Imperatriz Furiosa, que foi sequestrada ainda criança da sua terra natal, um acontecimento que acaba jogando ela em um mundo brutal e violento, dominado por gangues e guerras territoriais, forçando ela basicamente a lutar pela sua vida ao longo dos anos, enquanto se prepara para realizar a sua vingança. Por algum motivo, vários inscritos aqui do canal meio que torceram o nariz quando eu indiquei esse filme pela primeira vez, o que, sendo realista, é uma percepção meio equivocada, levando em consideração que esse filme tem um bom roteiro. Isso não é eu que tô falando, é qualquer pessoa que tem um bom gosto. O filme tem um elenco fantástico que, na minha percepção, foi bem aproveitado, inclusive a protagonista, uma escolha meio improvável, mas que se saiu muito bem. E claro que a produção, de modo geral, cuida muito bem dessa história, entregando ótimos figurinos, excelentes efeitos especiais, além de várias fotografias aqui que acabam sendo bem bonitas visualmente, sabe? Realmente o filme valorizou bastante esse cenário de Mad Max. Eu sei que Mad Max A Estrada da Fúria é um filme muito superior, não dá nem pra comparar. Porém, Furiosa não fica muito longe, entregando uma história de origem muito interessante, com cenas memoráveis de ação. Então meio que mesmo que você veja alguém falando mal sobre esse filme, assista e tire suas próprias conclusões, porque na minha opinião ele é um dos melhores do ano.
E agora que chegamos na última dica, eu vou falar sobre um dos filmes de ação mais peculiares de 2024. Eu tô falando de O Dublê, um filme de ação e comédia disponível atualmente para aluguel na Prime Video e também na Apple TV. Aqui vamos seguir um dublê de Hollywood chamado Coach, que já passou por muitos altos e baixos, que inclusive quase acabaram com a sua carreira de dublê. Mas as coisas começam a mudar quando ele é chamado para trabalhar como dublê em um filme de ação dirigido pela sua ex-namorada. Porém, o que era para ser só mais um trabalho cotidiano, logo se torna um problemão quando o protagonista do filme desaparece durante as filmagens. E meio que para ganhar alguns pontos com a sua ex, e claro, salvar todo o projeto, ele decide tentar resolver esse problema sem perceber que estava se envolvendo em algo mais perigoso que o seu próprio trabalho. Sou só o dublê, tentando tirar uma onda na frente da diretora do filme. Mesmo que o dublê não tenha suprido todas as minhas expectativas, que sendo sincero, eram bem altas, ele ainda foi um passatempo divertido, frenético e um pouquinho romântico que funciona para a maioria dos fãs que gostam de filmes de ação misturado com comédia. É claro que o filme tem alguns momentos bem constrangedores, mas no geral, as cenas de ação, a dinâmica entre os protagonistas acaba salvando bastante. É uma história épica, de proporções cósmicas. Bom, rapaziada, isso é tudo por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessas recomendações. Se você chegou até o final de mais um vídeo, eu agradeço muito o seu tempo, sua atenção, e gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir pra tu comentar abaixo um ótimo filme de ação na sua opinião que eu não trouxe aqui no canal. Pode comentar aí, porque eu sei que cada um de vocês tem suas próprias listas, então sintam-se à vontade para deixar nos comentários que eu vou estar lendo todos eles, valeu? Então isso é tudo, fiquem com Deus e nos vemos em um próximo vídeo.